Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós estamos continuando nossa série de estudos, O que nós cremos, e esse é o segundo elemento da nossa declaração doutrinária que nós estamos explorando. Primeiro nós falamos sobre o que a nossa declaração doutrinária tem a dizer sobre a salvação, e nós vimos pelo menos 3 aspectos diferentes. Na semana passada nós começamos a discutir ou conversar sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre a si mesmo, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e o que nós cremos sobre a Bíblia. E nossa declaração doutrinária é bem básica e similar a muitas outras declarações doutrinárias de outras igrejas ou instituições. E ela simplesmente diz que as escrituras do Velho e Novo Testamento são verbalmente inspiradas por Deus, ou seja, Deus inspirou as palavras que deveriam ser preservadas pelos autores da Bíblia. Então, as escrituras do Velho e Novo Testamento são verbalmente inspiradas por Deus, infalíveis em seus escritos originais e autoridade suprema e final na fé e prática da igreja. Nós vimos também que nós conversamos sobre 2 Timóteo 3, 16 e 17, e nós vimos que a Bíblia é valiosa, ela é preciosa por causa da sua fonte, ela é inspirada por Deus. Também ela é valiosa pelo que ela faz ou pela sua eficácia. 2 Timóteo nos diz que ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a instrução na justiça. E a conclusão ou o resultado era para que o homem, não somente o homem no sentido masculino, mas o servo, a serva de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nosso entendimento sobre as Escrituras, tratando de algo que é um pouco mais peculiar à nossa igreja, a Grace Life Brasil, e a nossa associação ou comunhão de igrejas. E para muitos de vocês isso vai ser um conceito novo. E ao ouvir a palavra dispensações pela primeira vez, eu acho que muitos vão dizer dispensar o quê? Mas vocês vão entender por que nós estamos tratando desse assunto nesse contexto do que a nossa declaração diz sobre a Bíblia. Porque a maneira como nós, como igreja local, interpretamos a Bíblia é influenciada pela nossa convicção sobre o conceito de dispensações. E nós entendemos que as dispensações são a estrutura essencial da história bíblica da salvação. O que nós queremos dizer com isso? A Bíblia não é um livro de regras, de faça e não faças, apesar de conter a lei mosaica e outras instruções específicas sobre o que fazer e o que não fazer. A Bíblia não é um livro de teologia, apesar de a Bíblia conter porções que, por formato, nós poderíamos descrevê-las como teológicas. A Bíblia é essencialmente uma história, a história da redenção, a história da salvação. A Bíblia é a história da relação de Deus com a humanidade, da criação até o dia em que Deus vai restaurar todas as coisas, quando ele criar novos céus e nova terra. Nós que adotamos, eu não gosto de usar o termo dispensacionalismo, eu prefiro usar o termo teologia dispensacional. Nós que adotamos o conceito de teologia dispensacional entendemos que essa história narrada nas Escrituras, ela é organizada de uma forma sequencial através do que nós chamamos uma série de dispensações. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. A realidade é o seguinte, que quando lido realisticamente, quando você lê a Bíblia de uma forma literal e realista, o registro bíblico da revelação mostra que a progressão, a mudança,
A Bíblia não é uma coisa estática, a gente percebe que há uma dinâmica muito grande na relação de Deus com a humanidade. Que Deus opera em sua soberania, que Deus em sua soberania opera na história da redenção com um plano pré-estabelecido por meio de pactos e dispensações é um fato quase que universalmente aceito entre teólogos protestantes. A questão que se levanta, e aqui nós nos diferenciamos de outras formas de teologia protestante, é como essa progressão é organizada. Nós estamos falando apenas de um progresso de clarificação, ou seja, todas as coisas, todo o projeto de Deus, todo o plano eterno de Deus já estava lá desde o princípio, desde o Gênesis, por assim dizer. E tudo que nós percebemos é a Bíblia clarificando, esclarecendo, nos dando mais detalhes sobre algo que já estava lá claro. Ou, pelo contrário, é possível identificar e caracterizar uma série de eras ou de momentos na história bíblica que são bem definidos por suas características e que são diferentes entre si. E é exatamente isso que a teologia dispensacional afirma, que a estrutura essencial da história bíblica da salvação, que é o registro bíblico do início ao fim das Sagradas Escrituras, que a estrutura essencial da história bíblica da salvação pode ser identificada nas Escrituras por uma série de eras bem definidas e com real diferenciação entre as mesmas, ou seja, que há mudança, que há variação, que há progresso, há transformação na maneira que Deus lida com a humanidade. O fato inegável é que qualquer forma de teologia que é séria, que é comprometida com a integridade das Escrituras, deve pelo menos explicar diferenças básicas entre o Velho e o Novo Testamento. Porque essas diferenças são explicitamente reconhecidas e declaradas no Novo. Se nós analisarmos 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver que há diferenciação entre a velha e a nova aliança. Hebreus capítulos 7 a 10 nos dá uma série de comparações entre como era e como hoje é, e essas diferenciações têm que ser tratadas, elas têm que ser identificadas, elas têm que ser compreendidas. E na medida em que nós fazemos essa diferenciação, nós que adotamos o conceito dispensacional, nós identificamos essas modificações como sendo reais, bem definidas, e que há diferenciação, e que é importante entender isso para entender o registro das Escrituras, o fluxo da verdade nas Escrituras. A base, o fundamento bíblico da teologia dispensacional é o termo grego oikonomia. Normalmente, o termo grego oikonomia é traduzido como dispensação e, em algumas versões mais modernas, mais novas, administração. E o que é uma boa tradução do termo oikonomia, nada contra a tradução administração. E há uma série de implicações e ideias correlatas a esse termo grego, a oikonomia, traduzido como disse, dispensação ou administração, e especialmente como esse termo é usado nas epístolas do apóstolo Paulo aos Efésios e aos Colossenses. E é o significado desse termo que oferece a teologia dispensacional o ponto de partida para entender essa estrutura essencial do plano de Deus na história bíblica que nós conhecemos como as dispensações. Eu devo admitir que, se for comprovado, se alguém conseguir demonstrar de uma forma irrefutável que nós estamos aplicando o termo oikonomia incorretamente, a teologia dispensacional desmorona.
porque nós somos totalmente dependentes numa compreensão desse termo economia, como até hoje nós que abraçamos a teologia dispensacional entendemos. Entretanto, depois de muitos e muitos anos de estudo, eu estou convencido que nós estamos no caminho certo ao interpretar o termo economia da maneira como nós o fazemos. Essencialmente, basicamente, de uma forma semanticamente falando, o significado mais básico, mais fundamental e mais antigo do termo economia é a administração, o regulamento ou as regras que regem, que conduzem a uma residência. É exatamente isso que o termo economia significa. Eu não gosto de interpretar o significado de uma palavra grega separando os seus componentes, mas nesse caso nos ajuda, porque a palavra oikos, ou roikos, como seria a pronúncia em grego, significa ou refere-se a uma casa, uma residência, e o termo nomos se refere a leis ou regulamentos. Então, seria a administração, os regulamentos, as regras de uma residência. Para deixar isso bem simples, por exemplo, em algumas casas, todo mundo se senta junto na hora do almoço. E não é, o chefe da casa, se for uma família cristã, ora, agradece a Deus pelo suprimento das suas necessidades e todos comem juntos. Em outras casas, cada um come em uma hora diferente e nem todos se sentam à mesa para comer. Em algumas casas, você pode pegar o seu prato, sair da mesa e assistir televisão. Em outras casas, não, você não pode fazer isso. E as casas são diferentes e há diferentes regras ou regulamentos de como essa residência é dirigida ou administrada pelos pais. Então, esse termo foi evoluindo. Acho que vocês sabem que palavras são dinâmicas, palavras são vivas, elas não têm apenas um único significado, e esse termo foi crescendo em significado nas escrituras. Por exemplo, ele passou a referir-se à administração de uma casa aristocrata romana, a administração o treinamento de crianças, dos filhos daquela família por um escravo residente. E esse conceito a gente percebe no filme Ben-Hur, em que um escravo residente cuida do filho do senhor, do dono daquela propriedade. Esse termo se tornou também sinônimo da administração de bens e propriedades, como é o caso na parábola do administrador infiel em Lucas 16, 1-8. As atividades de administradores públicos, no caso de Erasto, em Romanos 16, 23, como um economos, alguém que administrava um cargo público. Até mesmo em alguns, não na Bíblia, mas na literatura em geral, esse termo é usado para descrever um acordo, uma transação ou um contrato legal. Como eu disse, apesar desse termo não aparecer nas escrituras, é um uso interessante e sugere a estabilidade e o controle de um Deus soberano, administrando uma revelação gradual, registrada nas escrituras. Então, o que nós percebemos desse significado inicial ou mais básico é que oikonomia pode tanto se referir à atividade de quem administra, ou o plano, ou arranjo, ou programa que está sendo administrado. Foram os gregos os primeiros a transferir para o terreno da teologia, digamos assim, esse conceito, e os gregos já falavam, antes do apóstolo Paulo, sobre a economia ou a administração de um Deus sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Algo semelhante ocorre na literatura judaico-helenista, ou a literatura dos judeus, do povo judeu, mas é claro que o uso do termo ou economia que realmente nos interessa para a teologia dispensacional é a maneira como o apóstolo Paulo utiliza esse termo em passagens como Efésios 1, 10,
capítulo 3 e Colossenses 1:25. E, de novo, esse termo, oikonomia, nessas passagens gravita em torno dos dois significados correlatos e interdependentes que eu já mencionei. A atividade envolvida na execução do plano e o próprio plano. Ou seja, a atividade de Deus em estabelecer e revelar esse plano e a atividade apostólica de Paulo em cumpri-lo. Uma tarefa que ele cumpre com um senso de dever característico de um administrador sob obrigações legais de representar ou de cuidar dos negócios de alguém superior, alguém que está acima dele. Então, esse é o uso que nos interessa. Por exemplo, deixa eu fechar isso aqui e dizer o seguinte. Quando nós colocamos tudo isso junto, todos esses significados diferentes, e como esse termo economia foi avançando e progredindo na história da redenção, nós chegamos a uma conclusão ou uma definição muito simples do que de como o apóstolo Paulo usa o termo economia. Oikonomia, ou dispensação, ou administração, nas epístolas paulinas, seria essencialmente o plano de Deus em ação na história da redenção. Como o plano de Deus é realizado, é executado na história da redenção, cujo registro nós encontramos nas Escrituras. Então, por exemplo, vamos ver algumas referências. Efésios 1, 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo nos diz, e nos revelou o mistério da sua vontade. Mistério aqui no sentido de um elemento da sua vontade, ou aspectos da vontade de Deus que estavam guardados em segredo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, o propósito eterno de Deus que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, que propósito é esse? Que mistério é esse? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na administração ou na dispensação da plenitude dos tempos. Eu não vou entrar em discussão no momento o que é que a plenitude dos tempos se refere. Alguns pensam ou interpretam que isso se refere ao final dos tempos, quando Deus vai consumar todo o seu projeto. Na minha opinião, eu creio que a plenitude dos tempos é o período em que nós estamos vivendo hoje, sob a graça de Deus. Mas o que é importante aqui é notar o uso paulino aqui do termo dispensação. Então, nós percebemos que claramente ele está se referindo a um momento específico, uma era específica no plano de Deus, que ele chama de dispensação da plenitude dos tempos. Por exemplo, Efésios 3, versículos 2, 3, 8 e 9. Ele diz, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade, no grego, oikonomia. Lembrem-se que eu falei que esse termo ele significa tanto o plano quanto a atividade de executar o plano. E aqui nós temos os dois conceitos. Certamente vocês ouviram falar da dispensação, da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é o mistério, mais uma vez esse termo mistério, que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Pulando para o versículo 8, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos, ou revelar de uma forma clara a todos qual é a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A ideia de que aquilo que o apóstolo Paulo recebeu e fielmente está compartilhando, esclarecendo nas suas epístolas, de que isso que ele recebeu está transmitindo é algo novo, sem dúvida está claro aqui nesse versículo. Algo que foi mantido oculto em Deus até que Deus, em sua soberania, revelou. Ou seja, elementos do plano eterno de Deus que até o momento em que o apóstolo Paulo foi chamado não haviam sido revelados.
Mais uma referência, Colossenses 1, versículos 24 a 27. Mais uma vez, nós vemos os dois elementos aqui. A responsabilidade confiada a ele e o plano confiado a ele. Colossenses 1, 24 a 27. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a dispensação, a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério, ou seja, a responsabilidade confiada a Paulo por Deus era de apresentar de uma forma plena e clara o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Percebam que há alguns termos correlatos que o apóstolo Paulo utiliza nessas passagens, correlatos ao conceito de economia. Ele fala muito sobre a ideia de mistério. Mistério aqui não é algo difícil de entender, também não é algo que é guardado só para os iniciados, para um grupo de privilegiados. Ele explica claramente que o mistério é algo que havia sido mantido em segredo na soberania de Deus, até que Deus resolveu revelar. A outra palavra, o outro termo que aparece repetidamente aqui é a ideia da graça de Deus. E é por isso que nós chamamos a presente dispensação em que nós vivemos, a dispensação da graça de Deus. Outra ideia muito presente aqui é a ideia da igreja. E nós vamos ver mais adiante em nossos estudos que quando o apóstolo Paulo usa o termo igreja, ele especificamente se refere ao que nós chamamos o corpo de Cristo. Uma unidade, um organismo formado por judeus e gentios reconciliados em Cristo, sem privilégio de judeus sobre gentios, como era antes da entrada do apóstolo Paulo no projeto de Deus, um programa de Deus, e sem a necessidade da lei ou dos rituais judaicos. Então, é isso que nós entendemos pelo termo ou economia ou dispensação. Essencialmente, nós entendemos que o plano de Deus, não os planos, um plano só, o plano de Deus foi revelado e foi estruturado de acordo com a vontade de Deus, através de uma série de dispensações, cujas condições ou as demandas de Deus em cada uma daquelas dispensações era confiada a alguém. Por exemplo, vamos falar mais adiante, a dispensação da lei foi confiada a Moisés, assim como a dispensação da graça foi confiada ao apóstolo Paulo. Isso nos leva a uma pergunta que para muitos é de importância vital e para mim nem tanto. Quantas dispensações? Quantas dispensações a Bíblia menciona? Se você tem alguma familiaridade com o termo dispensações, você já deve ter ouvido sobre o esquema básico de um grande homem de Deus do passado chamado C.I. Scofield, e ele fala em 7 dispensações. A dispensação da inocência, ou seja, da criação até a queda, aquele tempo indeterminado, não sabemos quanto tempo, em que Adão e Eva viveram em um estado de inocência espiritual e moral, não tinham conhecimento do mal. Scofield fala então sobre a consciência, que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva passaram a ser dirigidos pela sua própria consciência, agora contaminada, influenciada pelo pecado. A terceira dispensação do modelo de Scofield é o governo humano. Após o dilúvio, Deus concedendo ao ser humano o direito de governar uns sobre os outros. A promessa dada a Abraão. A lei, como já disse, dada a Moisés.
a graça na qual nós vivemos e, finalmente, o reino quando Deus irá executar os últimos estágios, assim por assim dizer, do seu plano, do seu projeto, do seu propósito. Os termos inocência, consciência e governo humano não aparecem nas Escrituras. Eles são implicações ou conclusões, mas os termos inocência, consciência e governo humano não aparecem nas Escrituras. Por outro lado, promessa, lei, graça e reino, sim, aparecem nas Escrituras claramente como eras distintas do plano de Deus, ou dentro do plano de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, refere-se ao fato de que a lei não elimina ou não invalida a promessa, a lei foi acrescida à promessa. E o apóstolo Paulo fala várias vezes do contraste entre a graça e a lei. E também o fato de que ainda está por vir um momento na história da humanidade em que Deus, em Cristo Jesus, como o Messias prometido de Israel, vai implantar o seu reino de paz sobre a terra. Então, há 4 claramente mencionadas pelo nome nas Escrituras. Podem ser 7, outras pessoas falam em 8, alguns comentaristas até falam em 13 dispensações. O número de dispensações, para mim, é menos importante do que o conceito de que, para entendermos de uma forma ampla, equilibrada, a vontade de Deus revelada nas Escrituras, nós temos que entender aquilo que Deus está falando, especificamente para a nossa obediência como membros da igreja, o corpo de Cristo, sob a administração da graça, e aquilo que Deus está falando a outros santos no Velho Testamento e até mesmo no que nós chamamos de Novo Testamento, mas que não se refere diretamente à realidade e à vida da igreja sob a graça. Então, essa é a grande vantagem de entendermos as dispensações como a estrutura essencial do plano de Deus. Vamos apenas alguns elementos de conclusão. Eu não quero que esse estudo passe de 30 minutos, nós estamos em 27 minutos e alguma coisa, mas vamos ver. Alguns conceitos de conclusão para fecharmos hoje. Primeiro, uma oikonomia é de vários arranjos divinos em sequência, vários aspectos do plano de vida em sequência, visando o bem-estar cultural, moral e, acima de tudo, espiritual da humanidade. Ou seja, cada uma dessas dispensações contém prescrições divinas que produzem, em primeiro lugar, bem espiritual e, assim como consequência, bem moral e transformações culturais pela presença e influência do povo de Deus em cada uma dessas determinadas situações. Por exemplo, quando nós pensamos na lei, como a lei ela regulava não somente a relação espiritual do povo de Deus com Deus, mas também a vida cultural e moral do povo de Israel. Então, uma economia ou uma dispensação é de vários arranjos divinos em sequência, visando o bem-estar cultural, moral e espiritual da humanidade. Número 2, cada oikonomia ou cada dispensação avança além dos limites de estágios anteriores da relação de Deus com o homem. Ou seja, cada dispensação acrescenta elementos revelados por Deus nessa relação da humanidade com Deus. Também, cada oikonomia ou cada dispensação, isso é muito importante, é acompanhada de uma revelação específica de Deus, explicando sua iniciativa e prevê preceitos e poderes salvadores que aplicam os propósitos de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo reivindica em várias das suas epístolas a sua autoridade como sendo o apóstolo a quem a dispensação do mistério ou da graça de Deus foi revelada. E nós precisamos entender isso. E, finalmente, nós precisamos ressaltar isso aqui.
Uma oikonomia ou uma dispensação não é um meio de salvação em oposição a outro meio de salvação, como se cada dispensação fosse outro plano redentivo. Uma dispensação é um arranjo ou método de Deus que desenvolve e enriquece o meio de salvação para o avanço do propósito redentivo de Deus. Salvação foi, é e sempre será pela graça por meio da fé. Mas cada dispensação representa um arranjo divino pelo qual esse plano redentivo avança por um determinado tempo e dentro do qual uma parte desse plano de redenção é providenciado e aplicado. Por exemplo, sob a lei, os sacrifícios oferecidos no templo, eles tinham duas funções. Eles tinham a função de cobrir o pecado do povo de Israel. O derramamento do sangue daqueles animais substituía, então, o derramamento de sangue daquele judeu, daquele hebreu que confessava os seus pecados diante de Deus. Mas também os sacrifícios, eles tinham uma função simbólica, uma função tipológica de apontar para o futuro, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, iria morrer e de uma forma definitiva prover pelo seu sangue, pelo derramamento do seu sangue, a redenção, o que é necessário para a redenção. Eu admito que foi muita coisa em pouco tempo. Quando eu dei esse estudo à minha igreja em inglês, eu voltei na semana seguinte e reenfatizei alguns detalhes, respondi alguns questionamentos. Portanto, eu gostaria de pedir a vocês que assistem esse vídeo, que vocês façam comentários, enviem suas perguntas, para que, se for necessário, eu possa fazer o mesmo na próxima semana. Mas eu tenho mais uma lição sobre a Bíblia, ainda tratando do que nós queremos sobre a Bíblia. Eu espero que isso tenha sido para você uma boa introdução ao conceito de dispensações, ou se você já é familiarizado, que tenha lhe trazido mais informações e esclarecido mais ainda o que esse conceito significa. Que Deus lhe abençoe ricamente hoje à noite e amanhã, você começar mais um dia para a honra e a glória dele. E mais uma vez, eu peço que você entre em contato conosco se você tem perguntas ou comentários sobre nosso estudo hoje. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ricamente.